Papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, jornal de volta, hora de falar de política. E hoje Mário Flávio comenta sobre um recado que o presidente Lula mandou para Raquel. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Olá, Laís, bom dia a todos. Olha, ontem foi a assinatura da ordem de serviço da BR-423 e ontem o presidente Lula, ele falou diretamente para a governadora Raquel Lira, que muita gente está deslumbrado aí com essa aproximação de Raquel com Lula, Lula com Raquel e tal, mas eu ontem entendi o recado que Lula quis mandar e vou comentar depois que a gente trouxer a fala dele aqui no Jornal da Cidade. Muito bem. E eu queria falar sobre o meu primeiro encontro com a governadora Raquel Lira. Eu, quando encontrei a Raquel a primeira vez, eu notava na Raquel uma jovem que parecia nervosa, não sabia com quem estava conversando, ou se soubesse, possivelmente pensasse que estava conversando com um inimigo político. Ela tinha ganho eleições em que muita gente não acreditava que ela fosse capaz de ganhar aquelas eleições. Nós fomos para um ato público um pouco adverso. E eu tive a oportunidade de dizer para a governadora que ela podia ficar muito tranquila, porque durante o meu governo, nenhum governador ou governadora seria tratado de forma diferente e que Pernambuco seria tratado como se o governador fosse do meu próprio partido ou de qualquer outro partido. Porque é assim que deve se comportar um presidente da República em relação aos estados e aos municípios. Muito bem. E aí, Mário Flávio, o que é que quis dizer o presidente Lula? No futebol, Laís, tem uma frase antiga que diz o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pronto, foi o que o Lula quis dizer. Não é porque ele tratou ela bem que vai apoiar ela, né? Vamos ter uma relação institucional. Diz que a Raquel, pela fala dele, Raquel chegou e agora, a grosso modo, eu não apoiei Lula no primeiro turno, na eleição do ano passado, vou ter um encontro com o Lula, e aí, como é que eu vou agir? Ficou sem saber o que fazer, Lula disse, olha, nem se preocupa, a gente não foi aliado político, ele quis dizer isso. Nem vai ser, mas eu vou tratar Pernambuco de uma maneira diferente, né? O estado natal dele é um estado que recebe muito investimento, é um estado que deu uma ampla maioria a ele de votos, e é um estado que teve um dos maiores apoiadores no pior momento do Lula, que foi a prisão dele naqueles escândalos do Petrolão, que foi o senador Humberto Costa. Por isso que Humberto tem tanta autoridade, né, hoje, moral com o PT, porque a própria Tereza Leitão também foi uma das que não mudou de lado no momento da crise, diferente do PSB aqui que flertou com a Aécio Neves naquela eleição contra Dilma Rousseff, quando percebeu que a Aécio podia ganhar. Enfim, depois o PSB volta, né? O próprio Paulo Câmara visitou o Lula no momento da prisão dele lá, e tanto é que tem um cargo hoje lá, que é um cargo dado pelo próprio presidente Lula. Mas, enfim, para quem acha, né, que esse floreamento que existe aí, que há uma aproximação, e existe até uma forçação de barra, às vezes, de alguns analistas querendo forçar a barra mesmo para mostrar que existe uma história que hackeava a base de Lula. Para mim, ficou clara essa fala dele. Olha, a gente vai ter uma relação institucional, que é o que deve ser. E ele, no final, ainda mandou em direto aí para o Bolsonaro, né? Olha, é assim que deve agir um presidente da República, foi o que ele disse aí. Então, Lula disse, olha, a gente vai ter uma relação institucional, mas na hora da eleição, cada um vai seguir seu rumo, né? E ontem, o prefeito do Recife, João Campos, que, na minha opinião, vai ser apoiado por Lula ano que vem no Recife, esteve, inclusive, com a agenda lá com deputados federais. Então, Lula deixa claro, para bom entendedor,
as poucas palavras dele bastaram aí. Que vai ter uma relação institucional com a governadora Raquel, mas não é uma aliança política, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, Raquel pode ir para o PSD, pode mudar de sair do PSTB, tal, ir para a legenda, mas politicamente não foi feito nenhum gesto da governadora para dizer, olha, a partir de hoje eu sou base do presidente Lula. Ela nunca disse isso. Então o presidente, eu acho que esperou esse momento todo aí, como nunca houve essa fala, ele ontem, mais uma vez, ele reforça essa história aí, né, Laís, dizendo que uma coisa é uma coisa, a gente tem uma relação institucional, outra coisa é outra coisa, que é a eleição. Na eleição, Raquel vai ter os candidatos dela à Prefeitura do Recife em outras cidades, e a governadora vai ter, e o presidente Lula vai ter os candidatos dele, que deve ser manter essa eleição com João Campos. Veja, apesar do governo estar anunciando aí obras, rolo compressor de dinheiro, né, que ainda não começou praticamente nada, é só a ordem de serviço, o governo ainda tem muita dificuldade nas pesquisas e invenção de avaliação. Toda pesquisa sai, está empatado tecnicamente, os que aprovam e os que desaprovam. O governo ainda tem dificuldade no Congresso. Ontem, para aprovar o texto da reforma tributária, foi muita dificuldade, muito barulho. O governo tem uma relação complicadíssima com prefeitos que seguem reclamando que o FPM não resolveu a situação do FPM. Então, não é uma vida fácil para o presidente Lula. Então, ele tem que manter essa relação, né, Laís, para que ele possa ter aliados cada vez mais o ano que vem. Então, para mim ficou clara essa fala do Lula. Eu vou repercutir mais daqui a pouco. Na cidade também escrevi um texto hoje no meu blog. Quem quiser acompanhar mais análise sobre isso, vai lá para ter acesso a essa informação. Mas para mim ficou claro que Lula vai manter uma relação institucional com Raquel. Aliança eleitoral é outros 500. Agora, na política pode acontecer e, de repente, Raquel e Lula estarem juntos mais na frente? Pode. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? A política é dinâmica, já dizia o outro. Mas hoje é cada um no seu quadrado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um é governo, o outro é uma posição independente, que foi a que Raquel adotou na eleição do ano passado, e vai seguir assim, né? Pelo menos até a eleição do ano que vem, a gente vai ter uma ideia mais ou menos de como vai ser o palanque de 26, né, o ano que vem, quando os palanques forem formados para as prefeituras do Brasil afora. A gente vai ter uma ideia mesmo se essa aliança com o PSB sendo mantida nacionalmente, né. A eleição de São Paulo vai dizer muito também, porque lá tem 2 pré-candidatos, que é o Guilherme Boulos, que é apoiado por Lula, e a Tabata Amaral, que é apoiada por Geraldo Alckmin. Então, eu acho que vai terminar tendo uma composição lá para um ser o vice do outro, e eles manterem também essa aliança no que diz respeito a Recife. Perfeito, Mário. Você fala mais sobre isso também e outros assuntos dentro do Manhã Cidade, né? Isso mesmo, Laís. Daqui a pouco, às 8h20, e hoje o Sistema S estará em pauta no estado de entrevista, com o professor Marco Aurélio entrevistando um representante de cada S, um representante do SESI, um do SESC e um do Senado. Muito bem. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo?